Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu tô voltando aqui para fazer esse vídeo agora, não para falar das minhas semanas de gestação. É que eu tive algumas perguntas de algumas meninas referente ao meu repouso, como que eu consegui chegar até aqui, as 34 semanas, e também sobre o afastamento do INSS. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho como que eu consegui o afastamento e como tá sendo o meu repouso, tá? Separei algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Então tá, vamos começar. Eu trabalhei registrado até dia 18 de janeiro de 2012. Daí depois disso, em março, eu comecei a trabalhar num salão de cabeleireira. Daí não era registrada. E descobri que estava grávida em setembro. Como eu já sabia que eu tenho a insuficiência cervical e teria que fazer repouso, tudo, eu já parei de trabalhar, né? Não tinha como trabalhar no salão. Mesmo porque eu descobri a gestação com dia 12 de setembro, eu tava com 6 semanas de gestação já. E eu comecei a passar muito mal, mas assim, não era passar um pouquinho mal, ter um enjoozinho ou outro, não. Eu passei mal de ficar derrubada na cama mesmo. Então, assim, as meninas me perguntam, as meninas sempre perguntam, como que é o repouso? Eu tenho que fazer repouso antes da cerclagem? Pelo que o médico me disse, antes da cerclagem você só precisa fazer o repouso caso você tenha alguma intercorrência, ou descolamento de placenta, ou seu orifício abriu, ou você teve sangramento, alguma coisa assim. Se você estiver bem, até a data da cerclagem não precisa fazer repouso, porque o bebê é muito pequenininho, pesa quase nada e não vai forçar seu colo, né? No meu caso, eu fiz repouso por motivo de fraqueza mesmo, não porque o médico tenha me recomendado repouso, mas é que eu vomitava assim 10, 15 vezes por dia. Eu não tinha força de ficar em pé, gente, eu não tinha força. Eu ficava na cama, a minha mãe pegou um mês de férias, ela cuidou de mim durante o mês, e no outro mês meu marido pediu férias também pra poder cuidar de mim, porque eu não conseguia levantar da cama. Então, assim, eles traziam comida pra mim na cama, tudo que eu precisava na cama, porque eu só levantava mesmo pra ir ao banheiro e tomar banho, mas não porque o médico pediu mesmo, é porque eu tinha muita fraqueza, eu vomitava demais, parecia que eu tava doente mesmo, sabe? Foi bem difícil meus primeiros meses na gestação. Tá, voltando lá. Como eu sabia que eu ia ter que ficar afastada do trabalho, o que que eu fiz? No comecinho de outubro, eu liguei no 135 para solicitar o afastamento, para marcar, né, uma perícia. Eu já sei que aqui na minha cidade demora pra caramba a previdência. Aí então eu falei, vou ligar em outubro, né? Liguei em outubro e marquei. Imagina pra quando? Pra dezembro só, de 27 de dezembro. Ainda bem que eu liguei em outubro, porque se eu esperasse a cerclagem, eu ia perder um mês. Vou explicar o porquê, tá? Eu fui no. Eu tô com o atestado aqui na mão, tá, gente? Eu fui no pré-natal com 10 semanas e 4 dias. Isso foi no dia 19 de outubro. Eu já tinha agendado a perícia, tá? Pra dezembro, porque eu sabia que a cerclagem ia acabar sendo antes disso. Então, daria tempo de eu juntar os documentos necessários. E eu pedi um atestado para a médica. Eu falei, expliquei meu caso para ela, que eu trabalhava como cabeleireira, que eu ia precisar me ausentar, porque é o dia inteiro em pé, fazendo muito movimento repetitivo com o braço para fazer escova, fora as químicas também, formol, amônia, todas essas coisas que não faz bem para grávida, né? Então ela me deu um atestado médico. Vou ler pra vocês saberem mais ou menos como pedir pro médico de vocês fazerem o atestado, tá? Então ela me deu um atestado escrito assim: atestado médico. Atesto para fins de afastamento de atividades trabalhistas que Lilian Carla Santos Leite, eu, 26 anos, encontra-se gestante de 4 semanas e 4 dias. De gestação, sendo essa de alto risco. Então ela especificou bem, alto risco devido à insuficiência e estímulo cervical. Por isso, a paciente necessita de repouso durante toda a gestação.
realizará cerclagem a partir das 12 semanas. Então, tá aqui, ó, o atestado. Eu levei uma cópia, né, pra agendar a perícia, meu marido que foi agendar. E aí eu pedi a perícia domiciliar também. Aí, tá. Esse é um dos atestados. Então, eu vou deixar ele aqui do lado para vocês saberem. Então, como a perícia estava agendada para o dia 27 de dezembro, eu fiz a minha cerclagem, eu estava com 15 semanas e alguns dias. E aí eu pedi para a médica, falei, doutora, para complementar aquele atestado que eu peguei do começo, tem como me dar uma declaração falando que eu já passei pela cerclagem? Porque nesse atestado aqui, que eu acabei de ler, ela fala assim, realizará a cerclagem a partir das 12 semanas, certo? Aí eu consegui aqui, ó, uma declaração, vou ler pra vocês, tá? Atesto que Lilian Carla Santos Leite, de 26 anos, casada, faz pré-natal no Hospital das Clínicas, no ambulatório de obstetrícia de alto risco, por insuficiência istmo-cervical. Foi submetida a cerclagem em colo uterino, dia 21/11/2012. Então, esse aqui já é outro atestado para eu poder levar na perícia. Aí, também, outra coisa que eu tenho aqui, a minha carteirinha, não sei se de vocês está assim, mas eu, por fazer no SUS e constar no Hospital de Clínicas, né, e no Hospital Universitário, eles me deram essa carteirinha da gestante, né, vou colocar aqui pertinho para ver se vocês veem. Aí aqui tá escrito obstetrícia patológica, que é a de alto risco. Aí eu levei essa carteirinha aqui também, tá? E uma coisa que a gente tem direito, se a gente quiser pegar no hospital, é o prontuário. Então, como eu tive a perda por insuficiência istmo-cervical 5 anos atrás, eu solicitei lá no hospital uma cópia de todo o meu prontuário e o que tinha lá nele escrito, né? Então, eu recebi ele pelo correio, tá? A cópia, olha, o prontuário ele é bem grossinho, dos dias que eu fiquei lá sendo atendida. E nele consta, de 5 anos atrás, nele consta o diagnóstico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Eu achei bom ter isso aqui guardado, não sei porquê, mas eu achei bom. Então, aqui vai estar diagnóstico. O médico até colocou uma setinha aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Outros diagnósticos. I e C, tá? Então, aqui tem a data de quando eu perdi e esse diagnóstico aqui, tá? Então, isso aqui também comprova que eu tenho a insuficiência istmo-cervical. Então, eu levei todos esses documentos. E outra coisa que também eu levei foi a receita do Trogestan, que eu teria que usar 4 comprimidos por dia. Então, uma cartelinha vem 14 comprimidos, custa R$40, 4 por dia, faz as contas, não dá nem para uma semana, né? Daria uns R$80 por semana. Daí eu aleguei que eu não teria dinheiro para dar sequência no tratamento se eu não recebesse o INSS. Então, a perícia foi no dia 27, eles vieram em casa e fizeram a perícia, né? Deu tudo certo, aprovaram a perícia. E como eu tinha feito... Aí a gente recebe retroativo. Como eu tinha feito o pedido da perícia no comecinho de outubro, eu recebi outubro, novembro e dezembro, né? Se eu tivesse esperado para marcar quando eu fosse fazer a cerclagem, minha cerclagem foi dia 21 de novembro. Então, eu ia ter perdido o mês de outubro, né? Não ia ter recebido, ia estar parada e não ia ter recebido o mês de outubro. Então, eu aconselho vocês, não sei como é que é na cidade de vocês, se por um acaso for demorar um pouco, já marca antes da cerclagem mesmo e dá tempo de vocês juntarem os documentos necessários, tá? Voltando a falar um pouquinho do repouso. Deixa eu falar outra coisa antes que eu me esqueça. Então, como eu trabalhei até janeiro do ano passado registrada, vale por 1 ano se a pessoa não estiver trabalhando, tá? Para conseguir o benefício. Então, eu fiquei menos de 1 ano sem o registro, por isso eu consegui o benefício, mesmo sem estar trabalhando, tá? Então, se alguma de vocês estiver numa empresa que vocês não têm registro, alguma coisa assim, peça para sair e depois vocês conseguem. Se tiver a menos de 1 ano sem o registro, vocês conseguem sim o benefício, tá? Pelo menos é isso que eu sei.
Então, voltando um pouquinho no repouso. Então, eu fiz repouso absoluto até mais ou menos as 20 semanas, tá? Porque eu tava passando mal, eu comecei a fazer a partir das 6 semanas, porque eu tava passando muito mal, e eu fui melhorar dos enjoos por volta das 18 semanas. Mas aí, como com 15 semanas eu tinha feito a cerclagem, eu optei por fazer repouso absoluto até um mês depois da cerclagem, tá? Aí que eu vi que eu tava bem mesmo. Então daí eu saí do repouso assim no Natal, Ano Novo, passei pro repouso relativo. Então eu fiz o repouso relativo, ia um pouquinho na casa dos amigos, mas ia de carro, sentava ou deitava sem problema nenhum. Ele sempre me deixa bem à vontade para deitar, tudo, não fazia esforço. E depois eu me permiti um pouquinho no shopping, um pouquinho no mercado, andando pouco, sempre de carro, nunca de ônibus, gente, nunca de ônibus. Para ir no médico, sempre de carro. Então, sempre sem fazer muito esforço. Eu não fiz serviço doméstico, tá? Quando eu vi que eu tava um pouquinho melhor, eu ajudava meu esposo. Assim, o que ele fazia? Lavava a louça, varrer, passar pano, lavar calçada. Eu ia fazendo o quê? Pegando as coisas de cima dos lugares, as coisas que não são muito pesadas e guardando cada coisa em seu lugar. Isso é um pouquinho do que eu ajudava. Às vezes eu lavava uma loucinha ou outra, tá? Prato, copo, assim. Panela não, que eu tenho mania de arear e tenho que fazer muita força para arear, então eu evitava, tá? Outra coisa, deixa eu ver, que eu fiz. Não cozinhei a gestação toda. No começo porque eu não suportava o cheiro mesmo. E agora porque eu tô com a barriga grande. E se eu tento cozinhar, o calor do fogo faz meu bebê ficar doido dentro da barriga. Ele odeia. Eu tenho que sair de perto do fogo. Então é meu esposo que continua me dando maior força com a limpeza aqui de casa, lavando a roupa, cozinhando, fazendo tudo pra mim. Então ele é meu anjinho da guarda, meu esposo. Graças a Deus ele tem sido um maridão, um paizão. Só tenho a agradecer ele na minha vida. Presente de Deus pra mim. Então eu espero assim que se ficou alguma dúvida a respeito do INSS ou do repouso, daí vocês podem perguntar pra mim. Ah, antes que eu me esqueça, tá? Eu consegui o benefício até o 7º mês. Por quê? O que o médico fala? Nesse caso de incompetência cervical, insuficiência cervical, o bebê pode nascer antes do tempo. Então não é bem difícil eles darem assim até o final da gestação logo de cara. Então ele me deu até o 7º mês e falou assim pra eu entrar com. Quando desse os 7 meses, né? O 7º mês, pra eu pedir uma prorrogação. Foi o que eu fiz. Eu liguei lá, pedi a prorrogação, aí eles vieram em casa novamente fazer a perícia. Aí nisso, no meu último pré-natal de 32 semanas, como eu sabia que na semana seguinte eu teria a perícia, eu falei pra doutora, tem como fazer um novo atestado e colocar a data prevista do parto? Ela, tem, tudo bem. Fez igualzinho aquele primeiro atestado que eu li pra vocês, só que ele especificou que a data do parto seria 13 de maio. Então eu consegui o benefício prorrogado até o dia 13 de maio, que é a data do parto. Depois disso eu posso entrar com o pedido da licença maternidade. Então é isso, meninas. Eu falei um pouco afobada, fui falando, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês ficaram com dúvida, pode perguntar pra mim aqui embaixo nos recadinhos que eu respondo pra vocês, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!